Sempre em busca em oferecer o melhor para os seus beneficiários, principalmente qualidade de vida, hoje, no De Cara com a Maturidade, nós vamos conhecer tudo sobre a cirurgia bariátrica, um procedimento para emagrecer que o beneficiário também encontra na Prevent Senior. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia realizada em pacientes obesos mórbidos com alguma doença associada à obesidade, como diabetes, hipertensão, problema de colesterol, problema de artrose em joelho, hérnia de disco. Então tem essas indicações, ou quando tem um índice de massa corpórea acima de 40. E essa relação, esse índice de massa corpórea, qualquer pessoa pode fazer até em casa, que é apenas dividir o peso dele pela altura ao quadrado. Então ele pega a altura, multiplica pela própria altura e divide o peso pela essa altura. Se der acima de 35, ele já tem uma obesidade mórbida. A cirurgia pode ajudar a melhorar doenças, patologias? Ah, sim, a intenção é justamente essa. É o paciente viver melhor, com menos peso, ele melhorar a qualidade de vida e reverter uma série de doenças que são causadas pela obesidade. Paciente que teve uma amputação de membro inferior por causa de uma complicação do diabetes, precisa se adequar a uma prótese, e essa prótese só vai poder ser colocada no indivíduo que não tenha sobrecarga. Pacientes com artropatias importantes de joelho que acabam sendo impossibilitados de andar, eles teriam que trocar o joelho, mas com essa carga, o próprio osso não aguenta a prótese. Pacientes que vão para a cirurgia de aneurisma de aorta torácica, pacientes com diabetes de difícil controle, têm sido indicados também. Após a cirurgia, o paciente acaba melhorando da pressão, diabetes, dificuldade para se locomover, doenças inflamatórias, diminui o risco dele ter cânceres associados à obesidade. Então essa é a intenção da cirurgia. Agora, qual é o primeiro passo do paciente quando ele vem aqui ao senhor na primeira consulta? Ele recebe as orientações por escrito de todo o processo que ele vai ser submetido. É importante enfatizar que são pessoas numa idade já acima dos 55 anos, e quanto mais se avança na idade, mais criteriosa tem que ser a indicação e criterioso tem que ser os exames pré-operatórios. Então, até por isso que a Prevent tem a equipe para dar toda a assessoria para esse paciente, porque o tratamento dele vai começar não na hora da cirurgia, ele vai começar no pré-operatório. Antes da cirurgia, é importante que ele passe por uma reeducação alimentar. Quanto tempo assim antes? Vai demorar o pré-operatório dele mais ou menos uns 5 a 6 meses. Alguns pacientes vão demorar mais, às vezes até mais de um ano. E tem alguns que a gente consegue liberar um pouco antes. Mas esse é o tempo que a gente precisa para ele passar com nutricionista, psicólogo e fazer principalmente a reeducação alimentar dele. Ele precisa aprender a comer novamente. Essa reeducação já começa antes da cirurgia? Isso é muito importante, porque ele precisa, primeira coisa, aprender a mastigar direito, colocar um pouco menos de comida no prato, porque depois ele vai ter que comer muito menos. Então ele já precisa se adaptar a mastigar mais. A comer devagar, a comer o que é certo, que ele tem que se alimentar e a quantidade certa, para garantir que depois da cirurgia ele vai manter isso e vai obter o sucesso. Porque depois da cirurgia, ele pode ter algum tipo de efeito colateral, assim, enjoo, vômito, má digestão, se ele não souber mastigar direito. Ele precisa aprender a mastigar mais e fazer escolhas mais saudáveis. Se a pessoa, depois da cirurgia, começar a comer muita massa, batata frita, pãozinho, café com leite, não quiser comer arroz, feijão, carne, ele fica com um déficit nutricional muito grande. A gente vai corrigir isso através da suplementação, né? A gente faz exames periódicos, o médico pede, eu avalio. Se necessário, a gente entra com uma suplementação. Geralmente tem que entrar com essa suplementação de vitaminas, minerais, proteínas, fibras, tudo dependendo de cada caso. Então, ele já precisa estar ciente que depois, no pós-operatório, não é só a dieta, ele também precisa fazer um acompanhamento nutricional em relação às vitaminas e minerais que ele precisa ingerir. Para não diminuir os riscos no pós-operatório. Ele tem que passar por um treinamento mesmo. E não é fácil. Mudar o estilo de vida não é fácil. Inclusive, ele tem que perder peso para poder ir para a cirurgia. Doutora, explica para a gente por que, em alguns casos, o paciente deve emagrecer um pouco antes do procedimento cirúrgico. O risco cirúrgico é menor
se ele emagrecer um pouco antes, né? E também pelo fato da própria cirurgia. Se o abdômen dele estiver muito cheio de gordura e o fígado estiver muito dilatado, muito gorduroso, isso dificulta até o procedimento cirúrgico. Então, é preciso que ele emagreça, porque quando ele emagrece, o abdômen diminui, a gordura visceral diminui, e aí o procedimento cirúrgico se torna menos invasivo. Além do preparo do corpo, o paciente também tem que estar muito bem preparado mentalmente. E por isso a gente vai conversar agora com a psicóloga, a doutora Tereza. Doutora, esse acompanhamento de uma psicóloga, de um psicólogo antes da cirurgia é fundamental, não é isso? Isso. O paciente ele está vindo de um estilo de vida que não é saudável. E a gente começa a mudança dele para um estilo de vida mais saudável. Muda os hábitos alimentares, a gente tenta a introdução de atividades físicas, né? E ajuda o paciente, o indivíduo, a compreender toda a mudança que é do estilo de vida e corporal. Fazendo com que esse paciente perca peso e mantenha a manutenção de peso por bastante tempo. Doutor, falando sobre o procedimento cirúrgico, existem várias técnicas. Quais são as mais utilizadas hoje? Nós temos 2 grupos de cirurgias. Aquele grupo em que é feita uma restrição, ou seja, o indivíduo só consegue comer aquele tanto. A mais utilizada é a cirurgia sleeve, que é a gastrectomia vertical. Sleeve, em inglês, significa manga. O estômago do indivíduo passa a ser um tubo parecido com uma manga de camisa. E as cirurgias que são, além de restritivas, elas são desabsortivas, que é o chamado bypass, em que o intestino é colocado em contato com a comida e com as enzimas digestivas num ponto quase no meio do intestino delgado. Ou seja, tanto a comida quanto as enzimas, elas passam um grande percurso sem ter contato entre eles, e a digestão vai começar só lá num ponto determinado. Então, o pouco que come ainda não é totalmente absorvido. Agora me fala uma coisa, quando esse paciente é da melhor idade, existe alguma diferença? Olha, a indicação vai até 65 anos, né? Mas a gente sempre individualiza cada paciente. Porque nós temos, às vezes, pacientes de 65 anos que têm obesidade, mas só tem a pressão alta. Não teve nenhuma outra complicação. E às vezes a gente tem pacientes bem mais novos, às vezes de 40, 50 anos, que têm obesidade, mas já teve um infarto, já tem algum comprometimento de diabetes com insuficiência renal. Então esse paciente é um pouco mais grave que o outro que tem essa idade. Mas a dificuldade eu acho que é muito individual. Tem pacientes que estão dispostos, aderem bem ao tratamento, e é um pouquinho independente isso da idade. Doutora, e a família? Tem um papel fundamental, importante em todo esse procedimento? Muito, muito importante. A família auxilia e dá o apoio, né? Porque é uma mudança radical, né, de estilo de vida. Então, a família tem que estar junto, tem que estar apoiando. A ansiedade cresce, a insegurança, né, do que está por vir. Então, a família é fundamental para estar do lado, para ajudar nesse processo. Agora, que aspectos o paciente deve ficar atento após a cirurgia? O paciente deve estar sempre ciente de que ele é peça fundamental, ele é o maior interessado e é aquele que vai ditar o sucesso ou insucesso da cirurgia. Tem que haver essa compreensão que a vida dele vai mudar completamente. Por isso que é fundamental esse acompanhamento do psicólogo. Porque o pré-operatório, ele tem que mostrar que ele tá se readaptando, vamos dizer assim. Então, ele tem que mostrar que ele está perdendo peso, que ele está melhorando a qualidade de vida, introdução de atividades físicas, para aí ele passar pela cirurgia. Agora, doutora Ládia, qual o papel do endocrinologista em todo o procedimento? Então, o endocrinologista, ele é responsável por gerenciar toda a equipe. Então, ele vai avaliar as indicações, as contraindicações do paciente, se ele está indo bem na parte da nutricionista, da psicóloga. Ele é responsável por solicitar todos os exames do paciente pré-operatório, avaliar se ele precisa passar com um pneumologista, um cardiologista para ser liberado para a cirurgia, avaliar se ele está perdendo peso, se ele está aderindo direitinho todas as recomendações, tirar as dúvidas e também descartar algumas doenças que podem levar à obesidade
e que, de repente, com a cirurgia ele não iria resolver. Existem algumas doenças hormonais, algumas doenças genéticas, que aí ele não vai melhorar depois da cirurgia. Então, a gente tem que descartar essas doenças, que são um pouco raras, mas existem. Aí, após ele estar com a liberação da nutricionista, psicólogo, todos os outros especialistas, eu sou responsável por liberar ele para passar como cirurgião. E o acompanhamento depois da cirurgia também é fundamental. Ah, sim, ele vai passar com o cirurgião, tirar algumas dúvidas sobre a técnica cirúrgica, com ele vai decidir qual é a melhor cirurgia para o caso dele, que existem algumas variações, e depois que ele operar, ele continua comigo, com a nutricionista, com a psicóloga, tem que continuar com a equipe. Isso é fundamental. O endocrinologista, o psicólogo, o nutricionista e mesmo o cirurgião fazem a parte deles. É uma coisa padronizada, se segue um consenso no mundo inteiro. Agora, existem sucessos e insucessos. Aí é a parte do paciente que tem que ser cumprida. Disciplina e determinação. Agora, qual é a dica que o senhor dá para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa que pensam em fazer a cirurgia bariátrica? Eles devem procurar o núcleo de obesidade da Prevent Senior na Rua São Carlos do Pinhal, que é chefiada pela doutora Alade, endocrinologista, e ela vai incluir e acolher os pacientes que devem chegar a este consultório com a indicação da cirurgia para serem submetidos ao procedimento. Hoje nós conhecemos tudo sobre a cirurgia bariátrica. É a Prevent Senior. Quanto mais você usa, menos você precisa.